Religiões que enaltecem as provações atraem sofrimentos. Existem muitas religiões que enaltecem as provações. Elas ensinam que, sem passar por provações, o ser humano não pode alcançar a salvação. Tais religiões não trazem a verdadeira felicidade. De acordo com seus ensinamentos, somente passando por sofrimentos as pessoas podem redimir os pecados. Ou seja, elas consideram o pecado como algo concreto e pregam que para eliminá-lo é preciso combatê-lo com persistência por meio de atos de penitência. A lógica da inexistência de pecado. A Seitinoye prega um ensinamento completamente diferente. Ela prega que pecado não existe. Do mesmo modo que a treva é uma situação em que a luz está encoberta, pecado é um estado em que a resplandecente imagem verdadeira da pessoa se encontra encoberta. Escuridão é apenas ausência de luz, não é uma massa com existência concreta. Ao anoitecer, a escuridão se espalha rapidamente, dando a impressão de que ocupa espaço e se instala em todos os cantos. Mas ela é simplesmente a ausência de luz e não a existência concreta. O mesmo pode ser dito em relação ao pecado. Se o pecado fosse uma existência autêntica, concreta, seria muito difícil eliminá-lo. Mas como o pecado é apenas um estado negativo de ausência de luz espiritual, basta fazer brilhar essa luz para comprovar instantaneamente a existência do pecado. Voltando a falar de treva, se ela existisse de verdade, poderia ser guardada em algum lugar para uso posterior. Alguém poderia guardar a treva das noites frias do inverno num caixote de maçãs ou laranjas, e mais tarde, nos dias quentes de verão, abriria o caixote para se refrescar. Mas isso não é possível. Por mais que alguém encha de treva um caixote de maçãs ou de laranjas, se depois ele o levar a um lugar claro e o abrir para ver se a treva continua ali, constatará que ela não existe mais. Ficará então comprovado que a treva parecia existir dentro do caixote somente enquanto a luz não entrava nele. Da mesma forma, o pecado não é existência verdadeira. O que existe de verdade é unicamente a luz de Deus. Constitui pecado e ilusão o estado em que essa luz não está manifestada. Na verdade, essa luz está sendo enviada constantemente para nós. Ela existe em toda parte, mas muitas vezes não a vemos porque estamos com os olhos da mente cerrados. E esse estado é que constitui pecado. Quando fechamos os olhos, não conseguimos ver nada. Mesmo que haja luz, não podemos enxergá-la. De modo análogo, quando mantemos fechados os olhos da mente, não conseguimos ver as bênçãos de Deus, nem o nosso aspecto original perfeito, saudável desde o princípio. Esse estado, em que se mantém encoberta a perfeição da imagem verdadeira, constitui pecado. Pecado não é algo que existe de verdade, e sim um estado em que a pessoa mantém encoberta a natureza divina da sua imagem verdadeira. Suponhamos que eu pegue um lenço e embrulhe o meu relógio. O relógio reluzente corresponde à perfeição original do homem, à sua natureza divina ou natureza búdica, na linguagem do budismo. Não conseguimos ver o relógio embrulhado no lenço, mas isso não significa que ele não existe. Da mesma forma, não conseguimos visualizar a nossa perfeição original quando a mantemos envolta com pensamentos errôneos, e a esse estado denominamos pecado. A palavra pecado em japonês é tsumi, que se originou do termo tsutsume, cujo significado é embrulho ou envoltório, estado em que a pessoa mantém envolta e escondida a sua perfeição original. A isso dá-se o nome de pecado. Se eu abrir esse lenço, ele deixará de ser um envoltório e o relógio que estava embrulhado aparecerá. Do mesmo modo, eliminado o envoltório de pecado, surgirá a natureza divina, a natureza búdica, o eu verdadeiro, resplandecente e perfeito. Se o conteúdo resplandecente se manifesta quando o envoltório é retirado, significa que ele existe de verdade desde o princípio. Se não existisse, não se revelaria. Considerar o ser humano como uma criatura pecaminosa é o mesmo que ver apenas o envoltório e não perceber a existência do conteúdo. Mesmo que desate um embrulho, nada surgirá se não houver conteúdo. Usando a linguagem do budismo, podemos dizer, se não existisse natureza búdica no homem, de nada adiantaria entoar um Nenbutsu, invocação budista. Pois ainda que conseguisse desfazer-se do envoltório de pecado, não surgiria o conteúdo, e seria impossível a pessoa atingir o nirvana. Mas o homem, ao se ver livre do envoltório de pecado, consegue manifestar a natureza búdica e alcançar o nirvana, porque desde o princípio a natureza búdica existe nele, constituindo a sua imagem verdadeira. Deus está presente em todas as pessoas. No interior de todas as pessoas está alojada a vida de Deus. Embora pareçam haver enfermos, pecadores e malfeitores, na verdade não existem tais pessoas. Esses aspectos fenômenicos são como a treva,
parecem reais, mas não são existência verdadeira. A Seixinoe ensina que somente o eu verdadeiro, perfeito e harmonioso existe realmente. O ensinamento da Seixinoe é, portanto, extremamente fácil de praticar. Baseia-se na verdade que o ser humano está salvo desde o princípio, pois é dotado de natureza divina, perfeita e harmoniosa, que é a sua imagem verdadeira. Se apresenta um aspecto imperfeito, é apenas porque mantém oculta, sob o envoltório, a sua imagem verdadeira. Assim como um diamante escondido dentro de um saquinho mantém intacta a sua qualidade inata, o ser humano preserva a sua natureza divina por trás da imperfeição fenomênica e por isso está salvo desde o princípio. Qual é a verdadeira causa das aflições? Então, por que o homem sofre? Na verdade, quem sofre é o corpo carnal, uma espécie de robô dotado de funções automáticas, tais como instinto sexual, o apetite, etc. Os problemas desse robô nada têm a ver com o eu verdadeiro do homem. O robô chamado corpo carnal é útil ao homem durante o período de permanência do seu espírito neste mundo. Completado esse período, ele é dispensado. Portanto, é equivocada a ideia de que o eu pecador que comete pecados movido pelos instintos seja existência verdadeira. Ao acreditar que existe o eu pecador, a pessoa pensa que os outros também são pecadores. Se alguém odeia o outro pensando, ele me causou dano, desgraçado, é porque parte da ideia de que o pecado existe de verdade e admite a existência de pecadores e pessoas más. Quando compreendemos que não existem pessoas realmente más e refletimos, o fulano é uma boa pessoa, quem errou não foi ele próprio, e sim o robô dele, chamado corpo carnal, não surge ódio em nosso coração. Mas quando pensamos que o ser humano é mero corpo carnal, atribuímos ao eu verdadeiro os erros cometidos pelo eu fenomênico. Assim, se alguém praticou uma ação, sentimos ódio dele. E se nós próprios erramos, sentimos complexo de inferioridade, o que pode nos levar a cometer muitos outros erros. Por que ocorre complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade surge quando a pessoa não se conscientiza de que o homem é filho de Deus, perfeito e harmonioso. Ela pensa que é uma criatura imperfeita, um ser inferior, porque se deixa levar pela ideia equivocada de que o homem é existência material, quando na verdade é existência espiritual. Mesmo estando no paraíso, o homem se deixa iludir pela astúcia da serpente e come do fruto do conhecimento. Ou seja, recorre aos expedientes da inteligência humana pensando que assim poderá concretizar um mundo mais agradável. Em outras palavras, sem se dar conta de que é filho de Deus, dotado de sabedoria divina, recorre a vários artifícios da mente humana, pensando que assim poderá tornar-se mais inteligente. Entretanto, nada de bom pode ser criado pelos artifícios da mente humana dissociada de Deus. O que foi dito não significa que a Seixinoe se confronta com a ciência, mesmo porque quanto mais a ciência avança, mais se aproxima da constatação de que a matéria não existe. Podendo haver experiências em que partículas elementares constituintes de matéria desaparecem de repente, e outras em que certas partículas elementares surgem subitamente do nada. Conforme afirmei anteriormente, o homem não é matéria, e sim existência espiritual. Mas muitos pensam que o homem é mero corpo material, e sem se conscientizar da perfeição original, julgam-se imperfeitos. Ocorre falsa sintonia entre a imagem verdadeira e a autoconsciência do homem fenomênico, e daí nasce o complexo de inferioridade. Se o homem fosse originariamente imperfeito, não se importaria com sua imperfeição fenomênica. Um verme que vive no meio da imundície jamais pensaria: sou uma criatura abjeta que vive nesse ambiente imundo, nadando nas águas fétidas, pois viver desse modo é sua natureza original. O ser humano é originalmente perfeito e por isso surge o sentimento de inferioridade ao ver a imperfeição do seu aspecto fenomênico. Em outras palavras, o complexo de inferioridade ocorre quando o homem não consegue manifestar a sua perfeição original. Quando uma pessoa que perdeu um braço ou uma perna se compara com os outros, dotados de 4 membros, não consegue deixar de se sentir inferior. Isso porque ele sabe que o corpo humano é originalmente dotado de 2 braços e 2 pernas, e reconhece que no seu corpo falta um dos membros. Se não tivesse consciência disso, não lhe surgiria complexo de inferioridade. Com esse exemplo, procurei mostrar que o surgimento do complexo de inferioridade no ser humano é uma prova de sua perfeição original. Se o aspecto natural do homem fosse o de ter apenas um braço e uma perna, todos estranhariam o aspecto de alguém dotado de 2 braços e 2 pernas. Torno a afirmar: o fato de o ser humano perceber a sua imperfeição fenomênica e sentir complexo de inferioridade é prova de que a sua imagem verdadeira é perfeita. Por que surge a consciência de pecado? Também a consciência de pecado surge porque o ser humano é originalmente perfeito sem pecado algum. Se roubar fosse a natureza verdadeira do homem, o natural seria que todos fossem ladrões.
e quem roubasse mais seria prestigiado por sua habilidade, não lhe ocorrendo, portanto, remorso nem consciência de pecado. Mas como o homem possui em seu âmago a consciência da perfeição, da imagem verdadeira, a qual o faz compreender que roubar não é a natureza verdadeira do homem, ele percebe o erro, fica envergonhado e atormentado pela consciência de pecado. O exemplo citado comprova que o próprio fato de surgir consciência de pecado é sinal evidente de que o homem é originalmente perfeito. Esse é o ensinamento da Seixinoye. Conhecendo seu aspecto original perfeito, o homem percebe que a aparência fenomênica imperfeita não passa de falso aspecto e se conscientiza de que este impostor nada tem a ver com seu eu verdadeiro. A perfeição original se manifesta no aspecto fenomênico à medida que o homem toma consciência dela.